Oi, então, outro dia eu fui gravar outro vídeo bom, era sobre só um dos livros que eu tinha acabado de reler, mas eu mudei de ideia de ontem pra hoje e resolvi falar de dois livros que eu acho que eles se complementam, que é Ansiedade, do Augusto Cury, Como Enfrentar o Mal do Século. Ele é um livro que eu li pela primeira vez aos 12 anos de idade, em 2017. Hoje, com 17 anos, as minhas concepções sobre o livro mudaram bastante. Na época eu demorei 6 meses para ler um livrinho de 160 páginas. Agora eu li ele com 3 páginas e eu gosto bastante da escrita do Augusto Cury. O Augusto Cury, apesar de técnico, ele consegue escrever livros de uma linguagem do qual ele consegue dialogar com pessoas de gerações distintas e falar de um mesmo assunto de forma muito simples. Aqui ele discorre sobre a ansiedade em si. Ele fala sobre os tipos de ansiedade e seus subtipos. Aqui ele vai se aprofundar principalmente na síndrome do pensamento acelerado, algo que vem acometendo a humanidade em si. Não posso dizer que a ansiedade é algo atual, porque não é. As pessoas sempre tiveram problemas psiquiátricos, mas não se tinha um olhar direto para isso lá no século XVIII, XIX, até que surgiram psicanalistas, psicólogos, pessoas que passaram a querer se interiorizar sobre a mente e como, por exemplo, Sigmund Freud, com as ideias do subconsciente e ligações sobre o assunto. É um livro de 15 páginas e ele não vai falar somente da síndrome do pensamento acelerado, que é causado principalmente pelo excesso de atividade, que torna muitas vezes as nossas férias angustiantes. Tipo eu que tô nessas férias pós-ensino médio e tô achando muito chato. Mas ele é um livro sobre para se conhecer o próximo e conhecer a si mesmo, ajudar o próximo e ajudar a si mesmo acima de tudo. Porque se você consegue se ajudar, se amar, fazer por você, você com certeza vai conseguir fazer pelo próximo. Aqui também tem a propaganda de um outro livro dele que é muito bom, que é Petrus Logos. Eu também já li, é muito legal. E ele tem frases muito interessantes, das quais eu destaquei alguns, como, por exemplo, quando ele discorre falando sobre pais que querem ensinar seus filhos, mas que de fato não são os exemplos perfeitos para os seus filhos, mas eles cobram com palavras e não com atos, e tá na página 70. É algo que me chamou bastante atenção e achei muito interessante. Às vezes os pais também são ansiosos e eles querem controlar os filhos, mas não conseguem. Controlar sim. Outra coisa muito interessante, mas eu não sou mãe nem nada, então fora de cogitação. Cada um sabe trocar do jeito que é melhor. Outra coisa que eu achei muito interessante, que tá na página 90, é que ele diz que um eu engessado defende radicalmente seu partido político, suas convicções ou sua religião, portanto não abre espaço para respeitar o diferente. É uma coisa muito interessante também, que as pessoas com mente engessada, geralmente elas são ansiosas para provar algo, seja para si ou para o outro em si. E algo que casa bastante com Adam Grant, que é o livro Pense de Novo, que fala sobre abrir a mente em si, é algo muito interessante também, que acho que combina. Mas o outro livro que eu vim falar não é do Adam Grant, mas sim um livro que eu ganhei de presente de aniversário da minha amiga de quando eu fiz 16 anos, eu acho. Ou foi de 15? Ah, foi de 15. É do Krishnamurti, ele é um indiano, seu universo interior. Eu acho que o livro dele com Augusto Cury, apesar de épocas diferentes, gêneros um tanto diferentes, combinam muito. O Krishnamurti, ele era um indiano que viveu no período da Segunda Guerra Mundial e ele morava nos Estados Unidos. O nome dele é Jiddu Krishnamurti. Não dá pra ver, acho que o nome dele aí. E ele no período da Segunda Guerra Mundial, as pessoas buscavam ele para que ele pudesse dar conselhos a elas sobre o que elas poderiam fazer com as angústias, dores, doenças e problemas que elas estavam tendo naquele período tão difícil, no século XX, que foi a Segunda Guerra Mundial. Apesar da grande propulsão das ciências da natureza, né, que eu amo, foi uma época muito difícil para as pessoas em si. Então as pessoas elas buscavam ele
quando elas tinham dificuldade. Ele não era nenhum tipo de psicólogo, digamos assim, mas ele tinha uma sabedoria enorme. E aqui nesse livro ele discorre sobre, se eu não me engano, são 90 conselhos, digamos assim, de problemas que ele considera um problema da humanidade como um todo, que ele considera que várias pessoas no mundo tenham, como por exemplo, ansiedade. É por isso que eu digo que era um livro que casava muito bem um com o outro. E aqui ele discorre sobre esses problemas que ele considera universais, por isso ser o universo interior, e ele acredita que as pessoas elas estão ligadas entre si, o cosmos, e as pessoas elas estão ligadas, digamos assim, e elas têm problemas em comum, e muitas das vezes elas não percebem, elas não param para olhar assim profundamente, que a resposta está dentro de você, mas o ser humano é um animal assim muito externo, sabe? Então a gente está sempre buscando respostas no externo e não no interior. E é um livro, ambos os livros, são livros que buscam destacar o seu interior, o seu eu subconsciente, buscar as respostas dentro de si e se libertar dentro de si, porque Jean-Paul Sartre, ele acreditava que o ser humano era, digamos que livre, mas não somos absolutamente livres, né? Existem o paradoxo das ideias, por exemplo, a criatividade, que parece algo tão original, é uma combinação de ideias, apesar de estar no nosso interior, advém do exterior. Mas olhar para o nosso interior é algo assim muito importante e algo que pode lhe trazer muito conhecimento, porque cada ser humano é um mar de vivências, é um mundo diferente, é único, é especial, insubstituível, como diz Augusto Cury. Então, assim, se você parar para olhar dentro de si, você vai encontrar muitas belezas, assim como pode encontrar muitos defeitos. E encontrar defeitos não precisa ser um empecilho para viver, você pode buscar o que você não gosta em si, buscar mudar isso, ou melhorar isso, ou buscar ajuda e aprender a lidar com seus problemas ao invés de fugir deles, certo? E são livros que não substituem nenhum tipo de profissional de saúde mental, pode ser alguma. São livros que são complementos para você conhecer a si mesmo, conhecer ao próximo e conhecer a humanidade. E conhecer tipo, o que tem de comum em cada ser humano, entender que você não está sozinho, que você pode aprender muito mais observando tanto a si quanto o exterior e combinando essas duas coisas ou várias coisas, você pode aprender muito mais e ser um ser humano melhor a cada dia, tanto para si quanto para o próximo, porque um amigo uma vez me dissera que a melhor maneira de ensinar é com os atos e a melhor maneira de aprender é observando. Então é algo que você pode fazer observando o seu próprio interior ou o interior ou buscando aprender sobre o próximo. E é isso, fica a dica das duas leituras. E espero que você tenha gostado. Eu diria que eu não sou muito boa falando. Não sei, falando em vídeos, mas se você gostou, deixe um like e se inscreva. E caso esteja interessado em ler, também busque em algum lugar para ler. E é isso.